E num relatório publicado pelo Santander, o banco prevê um cenário de desaceleração e queda na taxa básica de juros, tanto aqui no Brasil quanto também nos Estados Unidos, no longo prazo. Para a gente repercutir esse relatório e as perspectivas macroeconômicas, a gente conversa agora com o Ítalo Franca, economista do Santander. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Victor. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente no CNN Money. Ítalo, eu queria começar te perguntando sobre essas expectativas trazidas nesse relatório do Banco Santander, trazendo exatamente esses dados referentes ao payroll nos Estados Unidos, evidentemente também essas perspectivas acerca da decisão, da condução da política monetária por parte do Federal Reserve. Eu queria entender o que a gente pode calcular desses índices, principalmente vindos dos Estados Unidos, pensando nos impactos aqui, principalmente evidentemente na condução da nossa política monetária por parte do Banco Central e também pensando na taxa de câmbio, que tem um cenário bastante interessante. Agora, a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 5,30. Esse patamar, ele também, junto com as outras perguntas que eu te fiz, ele é persistente ou não? Bom, essa semana aí a gente vai ter a chamada super quarta amanhã, né? Então, primeiro tem essa decisão dos Estados Unidos. Agora a perspectiva do mercado aqui tem aí cortes na taxa de juros, né? A gente está esperando uma redução. Os dados do payroll, eles foram aí revistos para baixo, né? Teve uma revisão importante. A gente estava ali com uma perspectiva que tivesse um mercado de trabalho mais aquecido e essa revisão aí foi super importante para mostrar que está, né, desaquecendo essa dinâmica do mercado de trabalho, possibilitando aí, né, o Federal Reserve tirar um pouco, né, do pé no freio, tendo em consideração aí que o mercado de trabalho também é um ponto que a autoridade monetária americana acaba observando. Então, assim, fica esperado aí um corte na taxa de juros e possivelmente aí a gente possa ter mais um ou dois ao longo desse ano, né? Então, uma redução, né, no freio aí da economia, no freio que tem para a economia americana. E para cá, né, tem consequências, né? Primeiro canal acaba sendo aí o dólar um pouco mais baixo, né? A gente está com uma perspectiva de ter um dólar menos pressionado, um dólar mais fraco no mundo. Isso ajuda, né, a questão aí das moedas emergentes e, consequentemente, o real. Então, a gente tem uma pressão para baixo, né? Então, acaba estabilizando ali por volta desses 5,30, 5,40. E isso favorece, né, os modelos do Banco Central, que devem mostrar uma redução na projeção de inflação, né, mais algo próximo de 3,2, 3,4, e isso aí, consequentemente, também amanhã o Banco Central, a gente acredita que vai manter a taxa em 15%, mas a partir do final do ano, mas mais para o início do ano que vem, a gente pode observar uma redução na taxa de juros por aqui também. A gente pode considerar, Ítalo, que o câmbio ele teria o peso mais relevante exatamente para essa pressão inflacionária menos significativa que a gente vem acompanhando nos últimos dados publicados. E, evidentemente, também eu queria entender o papel da política monetária nesse freio, né? Concedido exatamente essa perspectiva de expansão do nível de atividade econômico. Que paralelo a gente consegue fazer entre esses dois dados? Claro. A taxa de câmbio ela teve um papel bem importante para trazer a inflação, né, girando ali mais próximo de 5,5, 6 para algo mais próximo de 5, 4,5, né? Então, assim, a inflação de tradables, né, que é bens comercializáveis, ela acabou reduzindo muito por conta, né, dessa redução no câmbio. Lembrar que em dezembro a gente teve a taxa de câmbio chegando aí a 6,20, né, e agora a gente está falando em 5,30. Então, parte desse alívio que a gente observa no primeiro semestre vem por conta dessa taxa de câmbio menos pressionada, que ajuda na questão de preços de alimentos relacionados aí às commodities. Então, teve um papel super importante. Por enquanto, deve manter mais ou menos ao redor desse patamar, na nossa visão. Então, teve um papel muito importante. E também, né, no primeiro semestre, a gente observou aí a política monetária e a política fiscal agindo numa direção aí de redução, né, de estímulos para a atividade econômica, que fez com que também colaborasse com que a inflação também tivesse uma redução. Mas grande parte veio muito por conta dessa descompressão no câmbio e tem tido um papel importante. E a política monetária tem, sim, feito esse papel de trazer um freio para a economia. A gente tem observado uma desaceleração da atividade nos últimos dados, então por isso que a gente acredita que ao longo do primeiro semestre do ano que vem a gente possa ter uma redução
considerando que a gente está com a taxa bastante restritiva e mesmo que a gente corte e ainda tenha bastante incerteza no cenário, possa se manter com essa trajetória de inflação cadente até a meta, mas olhando para o horizonte mais para 2027. Cadente até a meta, em qual cenário, Ítalo? Em quanto tempo? O Banco Central ele sempre olha, né, mais ou menos 4 trimestres à frente, então ele já está olhando para próximo de 2027, né? Então, provavelmente, nos modelos que a gente vai conhecer amanhã, como ele está observando o cenário, provavelmente já vai estar ali com inflação mais próxima de 3,2, 3,4 nas projeções, usando o modelo do Banco Central que ele tem usado bastante. Para as decisões de política monetária. Então, assim, a gente já vê nessa redução da taxa de inflação, né, dessa perspectiva desses próximo de 5 para algo mais próximo de 3, e com esse aperto monetário ao longo do tempo, ela possa convergir para a nossa meta, que é de 3%, mais para meados ali no começo de 2027. Então, eu estou dando uma olhadinha aqui no relatório, que aponta, né, que tem um título, inclusive, aqui de um dos trechos que vocês destacam, que é meta fiscal viável em 2025, mais pressões à frente, dissertando exatamente sobre o desempenho fiscal de curto prazo, que segue sólido, de acordo com o Santander, com receita real crescendo 4,4% ao ano, mas que projeta déficit primário de 80 bi em 2025, sustentado por receitas extraordinárias e ligadas à commodity, e no segundo semestre desse ano, as despesas devem acelerar com os precatórios, 63 bilhões de reais, estímulos subnacionais e medidas parafiscais, elevando o impulso fiscal acima de 1% do PIB. Queria entender exatamente essas previsões para esse ano e também esse cenário para o ano que vem, dado, é evidente também, que trata-se de um ano eleitoral. Achei interessante vocês citarem exatamente esses gastos parafiscais. Qual é a expectativa do banco acerca exatamente da possibilidade do governo lançar a mão desse tipo de alternativa, exatamente dado esse cenário de bastante restrição orçamentária? Bom, para as contas públicas, a gente vê um cenário mais favorável esse ano, né? Assim, acho que a gente tem um cumprimento da meta, da banda da meta. Vale lembrar que é de 0 até um déficit de 30 bilhões, né? Vale destacar que a gente tem ali despesas ao redor de 50 bilhões que elas não são consideradas, né, para a meta. Uma é a medida que o Senado acabou de aprovar, relacionada às questões das tarifas, e outras, principalmente a questão dos precatórios, que parte, né, por volta de 50 bilhões ficam ali fora da meta. Então, assim, a gente deve ter o cumprimento da meta, ter um quadro com as receitas performando bem, né, com um crescimento aí de 4% acima da inflação, então atingindo níveis recordes, mas mesmo assim tem déficit, né? Então, assim, acho que ainda tem um desafio fiscal que é importante. Ao longo do primeiro semestre, a gente viu uma desaceleração, né, das despesas, né, um crescimento negativo, né, próximo de -2%, -3%. E aí agora, né, depois do bloqueio que a gente viu ali ao longo de maio, e ainda tem 11 bilhões bloqueados, provavelmente agora o governo possa liberar um pouco mais, né? A gente vê aí um aumento dos gastos, ainda tem uma pressão de alguns tipos de despesas. Então, o próprio governo, no último bimestral, considera ali um aumento por volta de 10% nesse segundo semestre. E aí a gente vai ver, né, assim, o primeiro semestre a gente viu um impulso negativo vindo do governo, né, uma desaceleração, tanto o ajuste do governo federal quanto dos governos regionais, e de agora, né, o planejamento de agora até os próximos trimestres, né, mais ou menos ali até o terceiro tri, provavelmente a gente vai ver uma aceleração desses gastos, vindo ali, né, desse espaço que tem do orçamento, das medidas que já foram destacadas e aprovadas, e também essa questão do parafiscal, que ela está aumentando, né? Tem ali algumas medidas que foram implementadas ao longo dos últimos meses, que vão, aos poucos, ganhando um pouco mais de tração, que passam ali pelo algum uso dos fundos públicos, que vão aí ajudar a sustentar um pouco o nível de atividade econômica, tendo em vista que agora a gente tem a política monetária restritiva, mas a fiscal provavelmente vai ter um impulso nos próximos trimestres. Ítalo, pensando exatamente nessa correlação de um incremento dos gastos chamados parafiscais, né, e do nível de investimento público, a gente tem os números publicados pelo Santander apontando para um crescimento, uma previsão de um crescimento de 1,5% no ano que vem. Essa matemática feita entre esse freio de arrumação aplicado pelo Banco Central, a perspectiva de diminuição da taxa de básica de juros, de cortes na Selic,
aliada com esse nível de desemprego que a gente acompanhou hoje, né? O menor nível desde 2013. Esse dado de 1,5% ele não pode estar sendo um pouquinho submensurado, dada essa prática bastante frequente de governo, seja ele qual for, de elevar exatamente esse nível de gasto público em ano eleitoral? A gente tem ali para o setor público um impulso, né, considerando desse terceiro trimestre até o terceiro trimestre do ano que vem, algo próximo de 1,5% do PIB, de 1,5% a 2%, né, depende um pouco aí de como as medidas vão ser implementadas, quais são os espaços, né, a PEC 66, que abre ali espaço para um pouco mais de gasto com a renegociação, né, das questões dos precatórios dos entes subnacionais e a desvinculação de fundos públicos, né? Isso também ajuda ali um pouco a aumentar esse estímulo da economia. Então, assim, a gente calcula de 1,5% a 2%, né, nos próximos trimestres, vai ter um papel super importante aí para manter o nível de atividade ainda robusto, né? Tem uma desaceleração, mas é um nível de atividade ainda robusto. Vale lembrar que de 2023 e 2024 a gente teve também da ordem ali de 1,5% do PIB de impulso, então isso tem um papel super relevante, vai ter um impacto para a economia, então não vai ter uma desaceleração muito forte, né? A gente tem essa questão de um pouso suave, está saindo de 3, caminhando para 1,5, mas ainda é um crescimento razoável, e a política monetária põe o pé no freio, sim, né? Então a gente acredita que tem esse impacto, isso está fazendo com que a economia desacelere, né? Então tenha uma redução desses por volta de 2,5%, que está crescendo agora, que vá para próximo de 1% no ano que vem, e está fazendo o seu efeito no crédito e nos seus canais de poder de política monetária, mas o impulso, né, acaba ali sustentando um crescimento, acaba sustentando uma questão de mercado de trabalho, então tem um papel relevante, sim. Conversei aqui com o Ítalo Franco, economista do Santander, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no CNN Money. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Até mais.